Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Sim. Tá bem, Guto? Sim, tia. Hoje nós vamos assistir mais um episódio da série Amando ao Senhor e vamos ver o que Deus tem para nos dizer nesse episódio. Tudo bem? Vamos lá? Sim! Oi, crianças, tudo bem? Oi, tio Vitor! Oi, tio Vitor! Como é que vocês estão? Estamos bem, tio. Pois é, hoje eu vim contar a história que a gente estava contando nas outras semanas. Sobre quem a gente estava falando, hein? Amando ao Senhor! Não, não era sobre isso, não. Assim, Esse tio, daí... não? Não, esse era o tema, mas sobre quem a gente estava contando a história? Era sobre Daniel, né? É isso mesmo. E agora a gente vai contar uma história muito conhecida de Daniel, que foi a história de Daniel na Cova dos Leões. Mas antes vamos lembrar o que aconteceu, né? Porque já faz um tempinho que a gente começou essa série. Então, vamos lá. Bem, vocês lembram que logo no comecinho, Daniel ele foi levado, né, pelos babilônicos para ir morar numa cidade distante, onde ele não conhecia. Babilônicos, nome bonito, né? É bonito, mas o que eles fizeram não foi nada bonito. Eles foram lá, pegaram esses jovens, essas crianças, e tiraram eles dos seus pais, tiraram eles da sua terra e levaram para uma terra muito estranha, onde eles não conheciam nada. E não conheciam ninguém. E o que foi que aconteceu, gente? Eu quero que vocês contem pra mim o que foi que aconteceu. Vocês ouviram as histórias, não viram? Ele ficou lá, o rei quis mudar o nome dele. E qual o nome do rei? Era o rei Nabucodonosor. Ela é que aprendeu. E depois o que foi que aconteceu, gente? Ai, aconteceu muita coisa, tio. Aconteceu muita coisa. Aconteceu que ele não quis comer a comida do rei. É verdade, criança. Ele não quis comer a comida do rei. Por quê? Porque ele não queria se contaminar com essas comidas que eram ofertadas a outros deuses falsos, né? E Daniel se manteve limpo e se preservou. E depois o que aconteceu? Eu quero que vocês digam. Ah, aconteceu também. Ah, Ô, Guto, tu me ajuda, Guto. Calma, porque eu até te fiz lembrar, calma. Ah, aconteceu também que os amigos dele... esse Guto tá esquecido demais, né, gente? Ah, tio, fala isso não, tio. Poxa. É assim, os amigos dele... Tu lembra, Guto? Fala comigo. Os amigos dele não quiseram adorar a estátua. É verdade, não quiser. E o que foi que aconteceu, gente? Aí ele foi lançado na fornalha, né, tio? Foi lançado na fornalha. tio? É sim. Mas Foi eles não muito se quente. queimaram, porque Deus protegeu eles. Botou o quarto homem da fornalha. E ele colocou eles dentro de uma fornalha, não foi? Ardente, ele aqueceu 7 vezes mais, não foi? Foi, tio. É verdade, tio. Pois é. Mas aí Deus guardou a vida deles, não foi? Guardou, protegendo ele. sim. E apareceu um quarto homem, não foi? Foi, É verdade. E aí, o que foi que aconteceu? Eles não se dobraram. Aí depois teve os sonhos do rei, não foi? Que Daniel interpretou. interpretou tudo. Daniel orava e Deus dizia pra ele tudo. Foi, tio. Teve até outra estátua também nesse sonho, né, tio? Foi, teve o sonho da estátua também. E aí vocês lembram o que foi que aconteceu? Que teve a parte da estátua que era de ouro, que representava o rei Nabucodonosor. Aí a parte de baixo representava outros reis, não foi? Foi, sim. E vocês lembram qual foi o rei que a gente contou a história semana passada? Eita, quero ver. Esse, como é o nome, hein? Lembra, tio? Lembra pra gente, tio? Como é que é, Guto? Fale pra mim. Era o... Ah. Aí eu lembro. Eu lembro. E vocês, crianças, vocês lembram? Foi aquele rei que ele era todo boboca, né, tia? Que ele pegou as coisas lá do templo e botou vinho dentro, não foi? Ele mesmo. Foi esse bobão. Era mesmo. E ele... Como é o nome dele, hein? Eu vou ajudar vocês. O nome do rei era Rei Beltesazar. Belsazar, é verdade, tio. Belsazar. Tava na língua. E aí, o que foi que aconteceu com eles? Com ele, né? Aconteceu, eu lembro, tio, que apareceu uma mão misteriosa. Uma mão É misteriosa. verdade, tio. Ela começou a escrever na parede, tio. Foi sim. É verdade. E depois disso apareceu um outro rei. E agora é onde eu vou começar a contar a história. O novo rei que apareceu não era mais babilônico. Na verdade era outro rei, de outro reinado. Pois é, porque o Belsazar morreu. Foi, o Belsazar morreu. E aí o rei que veio foi um rei persa. Era um rei de outro povo. E o nome desse rei era Rei Dário. Olha só. Esse eu não vou nem fazer força se você fizer. Ei, Dário.
Pois é, apareceu o Rei Dário, gente. Esse nome é fácil, né? Pelo menos dessa vez é um nome fácil. Fácil, Dário. Bem mais fácil. Pois é. E vocês perceberam que passou muito tempo desde que Daniel foi capturado. Quando o Rei Dário chegou, Daniel já era bem velhinho. Provavelmente ele já tinha um cabelo branco, talvez ele já tivesse uma barba branca também. Mas mesmo assim, mesmo sendo velhinho já, ele já tinha deixado de ser jovem, o rei continuava gostando de Daniel. Mesmo ele nem conhecendo, ele chegou e começou a ver as obras que Daniel fazia e viu que Daniel era um servo obediente. Obediente. Sim. Ele amava o Senhor. Sim, ele amava o Senhor. Também. Sabia? É? Você é obediente, Eu sou Guto? assim. Ah, que bom. Tem que Muito ser. É? Tem que ser, Pois é. E a gente tem que ser obediente mesmo, né? Tem que obedecer aos nossos pais, obedecer aos nossos líderes, não é verdade? É verdade. Pois é. E Daniel era obediente, Daniel era um servo que fazia as coisas com excelência. Vamos ler o que tem lá na Bíblia. A passagem que eu vou ler está lá em Daniel, no capítulo 6. Eu vou ler aqui. E apareceu Dário, constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, do quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Ou seja, esses presidentes, esses ajudantes, iam ajudar o rei, para o rei não ter que se preocupar com muitas coisas. Imagine o rei tendo que cuidar de um lugar muito grande. Aí ele falou, não, vocês vão cuidar de um lugar muito grande, se acontecer alguma coisa, eu resolvo, entendeu? Se alguma coisa for muito difícil, eu resolvo. Continuando. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Olha só, gente. Daniel, ele foi o melhor, ele fez o melhor de novo. Ele fez o melhor entre todos os príncipes e todos os presidentes que estavam lá. Porque ele tinha um espírito excelente. Sim, ele tinha um espírito excelente. E esse espírito quem colocou nele foi Deus, sabia? Então esse espírito era o Espírito Santo. Podemos dizer que sim, não é? Era o Espírito Santo, tio. Eu acredito sim, porque é um espírito excelente, é o Espírito Santo de Deus. Foi Deus que colocou nele, não foi, tio? É verdade. Só que acontece uma coisa, gente. Essa excelência de Daniel começou a chamar a atenção das pessoas que estavam ao redor dele, desses príncipes que estavam com ele. Começou a chamar a atenção, mas não de um jeito bom, de um jeito ruim. Vamos ler o que tem no versículo 4. Fala bem assim: então, os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Ou seja, vocês estão entendendo, crianças? Só pra ter certeza. Pois é, crianças. Esses reis começaram a perceber que Daniel era diferente, que ele era excelente, que ele fazia as coisas. Isso começava a chamar a atenção. E o rei queria instituí-lo como o maior de todos os príncipes e dar o governo do reino sobre ele. Ele seria só menor que o rei, claro. Só que essas pessoas começaram a ficar com inveja e não queriam isso. Inveja, tio. Inveja, sim. Esse Que cara coisa com horrível, inveja, né? Coisa feia, coisa feia. E eles começaram a procurar coisas pra que Daniel falhasse. Eles falaram, nossa, se Daniel fazer alguma coisa errada, a gente vai colocar a culpa nele. Ou a gente vai falar que ele tá fazendo errado e vai falar pro rei. E o rei vai falar, realmente não tem como colocar uma pessoa que faz coisa errada pra governar o meu povo, né? Pode isso, tio. E adivinha? Eles não acharam nada. Por quê? Meu Deus. Porque Daniel nada. amava Deus. Né, Nada. Guto, Daniel amava Deus, né? Era assim. E quando a gente ama a Deus e a gente busca obedecer aquilo que Ele tem pra gente, as leis que Ele colocou pra gente, é muito difícil que a gente erre. E ainda que a gente venha errar alguma vez ou outra, o Espírito Santo que mora na gente vai nos avisar e vai falar pra gente que a gente está agindo errado e nós vamos ter a oportunidade de nos consertar. E era assim com Daniel. Daniel tinha esse espírito excelente que fazia com que ele não errasse, não tivesse nenhuma culpa. Mas vocês acham que, mesmo eles não achando nada, eles desistiram de procurar alguma coisa contra Daniel? O que é que tu acha? Não, que eles eram invejosos, né? Os invejosos não desistem não, né? Não desistem. Não desistiram. Não entendo nada, tio. Eles não entendem nada. Sabe o que foi que eles decidiram fazer? Eles falaram assim, já que esse Daniel não desobedece ao Deus dele, então a gente vai fazer de algum jeito que isso que ele faz seja errado. É um plano, né? Que um Sim, plano mau. muito malvado. Meu Deus, que horror. O Daniel fazendo tudo certinho e eles queriam dizer que ele tava fazendo coisa errada, tio. Sim, eles iam falar assim, eles foram falar com o rei. E falaram bem assim,
vou ler aqui o que é que eles fizeram. Tá aqui, ó, no versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Fala assim: Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhes assim: Ó rei, Dário, que viva para sempre. Todos os príncipes do rei... Olha só, eles começaram mentindo, né? Eles falaram que todos os príncipes do reino, e os prefeitos e os presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real. E esse edito diria bem assim, que qualquer um que em 30 dias fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem que não fosse o rei Dário, deveria ser preso e jogado na cova dos leões. E eles nem falaram pro Daniel, não. Pois é, vocês viram que eles foram mentindo falar com o rei, né? Porque Daniel não estava nem sabendo disso. Pois é, eles eram invejosos, mentirosos e maus Muito mal. e ruins. Só assim pra eles pagarem o Daniel, né? Só mentindo mesmo. Só mentindo, né? E aí o rei Dário falou, eu acho que essa ideia é muito boa. O rei Dário, tá vendo, gente? Enganoso é o coração do homem, né? Sim. Se o rei Dário tivesse ido perguntar pros príncipes, pra todos os príncipes, ele veria que essa história era mentira e esses príncipes falsos não teriam feito nada Mas disso. esses deuses, esses reizinhos aí gostam de ser adorados, né? Aí, pô, achou bom, né? Pode não. Esses 6 aí, sei não, viu? Sei não, tio. Pois é, gente. Eles não encontraram nada e tiveram que apelar pra falar, se ele não vai desobedecer a Deus, então vamos fazer que obedecer a Deus seja errado. Foi isso que eles fizeram. Meu Deus. Pois é, que horrível, né? Horrível. E aí... Inverteu tudo, né? Dizer que Inverteu ele tá obedecer a Deus é coisa errada, né? Oh. Sim. Vontade, isso aí. E aí o rei falou, então vamos fazer assim. E o rei foi, assinou, colocou o anel no dedo dele e selou. E falou, é assim, pode mandar pra todo mundo, mandou traduzir pra todas as línguas do reino e mandou pra todo mundo que quem pedisse alguma coisa pra algum deus ou pra algum homem sem falar com Dário, seria jogado na cova dos leões. Será que o Daniel obedeceu isso? O que será? O que vocês acham? Tu acha, hein? O Daniel é obediente, mas ele é mais obediente a Deus, né? Não, tio. Sim, é verdade. E é por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Imagine se Daniel não conhecesse a palavra de Deus. Daniel desobedeceria. Meu Deus. Daniel não obedeceria a lei de Deus, não seria íntegro, não seria fiel, né? Não Seria se sabia contaminar. não o que fazer, né, tia? É verdade. E toda essa história que a gente tá contando aqui... Eita, me chamou de tia, né? Perdão, eu errei. Tudo bem. É isso, Lelé. E toda essa história que a gente tá contando aqui, de tudo que aconteceu, a gente não teria conhecimento. Porque se Daniel não conhecesse a palavra de Deus, Daniel teria pecado, teria errado. Mas Daniel conhecia a palavra de Deus e ele buscava cada vez mais a Deus. E nada separaria ele de Deus. E esse decreto ele olhou e falou, não vou desobedecer a Deus. É mais importante obedecer a Deus do que obedecer a esse rei novo. E aí, o que foi que aconteceu, gente? Que foi, tio? Fala Que aí. foi? Conta. Pois é, crianças. Mas Daniel não deixou de orar. E tá aqui os príncipes que ficaram com o de Daniel. E lá no quarto de Daniel, esse aqui é o quarto de Daniel, viu, gente? Sim. Tinha uma janela que ficava aberta. Aberta? Sim, ficava aberta e ela era apontada em direção a Jerusalém. E Daniel ia lá e orava em direção a Jerusalém 3 vezes ao dia, todos os dias. 3 vezes? Sim, Com a janela aberta, com a tio. janela aberta. Fazia frio, não? Guto, quando tá dizendo que ele dormia, não, Guto. Ele tá fora, mano. Pois é. Só E, perguntei. e aí foi nessa hora... Não. Hã? Tá interrompendo o tio. Mas vai dar certo, vai dar certo. Mas, e esses príncipes olharam e falaram, agora, Daniel tá orando a Deus. Meu Deus, e agora a gente vai falar pro rei, e o rei vai ter que jogar Daniel na cova dos leões. Ai, eles E lá foram eles, e lá foram eles falar com o rei, falando assim, rei, sabe aquele decreto, assim, que o senhor decidiu fazer? Ele falou, sei sim, aquele que tinha que falar comigo, né? Não tinha que falar com nenhum deus, com ninguém, tinha que falar comigo. Ele falou, pois é, então, Daniel tá desobedecendo, ó. Parece que ele tá orando ao Deus dele. E o rei ficou muito triste, gente. O rei ficou muito triste, porque o rei gostava de Daniel. Deixa eu ler aqui como é que tem escrito. No versículo 3 fala assim, então responderam, e disseram diante do rei, Daniel, que é do transportado de Judá, aquele que veio de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito triste. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do céu. E ele ficou tentando livrar Daniel. E aí, você acha que ele conseguiu? Era pra ter
Era pra ele ter Não, conseguido. tio, era pra ele chegar lá e dizer, não, vai não, pronto, acabou. Mas tem um problema. E esses caras malvados lembraram o rei. Falaram assim, rei, o senhor lembra que o senhor é rei? Pois é. Se o senhor é rei, o senhor sabe e selou a sua carta com o seu anel, não pode voltar atrás. O senhor sabe, né? E o rei falou, eu sei. E ele ficou muito triste, mas ele teve que mandar Daniel pra cova dos leões mesmo. Não entendi, tio, não era só ele dizer que não queria. Poxa. Mas ele não podia fazer isso, porque ele era o rei. Se o rei voltasse atrás, né? Porque, Guto, As deixa eu pessoas- te dizer, Guto, Ah. os reis, eles não querem se desfazer do reinado deles. Não querem se desfazer da palavra dele. Aí, que ele disser, tem que ser. Que rei fraco, tio. Pois é. Mas ele pensou que se ele quebrasse a regra dele, aí é que seria fraco. Mas ele não conseguia, e ele foi fraco, né? Pois é. E a gente vê, gente, que esses reis, por mais que eles queiram, às vezes, nem eles podem quebrar as próprias leis deles, nem essas coisas assim. E muitas vezes eles nem fazem isso porque eles não querem abrir mão do reinado deles, não querem abrir mão da glória deles. Mas a gente tem que perceber que nós conhecemos um rei que abriu mão da glória dele. Quem foi, crianças? Foi Jesus. Sim, Foi Jesus. Jesus que morava num reino muito maior e muito melhor do que esse que a gente conhece aqui na Terra. Se a gente conhecer qualquer reino que exista hoje, nenhum deles se compara ao reino que tem nos céus. Mas ele decidiu vir daquele reino, se fazer pobre, se fazer uma pessoa pobre que não tinha nenhuma condição. Ele nasceu perto dos animais, gente, pra vocês terem noção. Isso é um absurdo, uma pessoa nascer junto de animal, isso não é, né? E ele veio e nasceu, ele abriu mão da glória que ele tinha pra vir aqui na Terra e nos salvar. Porque nenhum rei, sendo rei, pode salvar a vida de ninguém. Mas Jesus salvou, gente. Mas Jesus salvou. Salvou todo mundo. É verdade. Sim, deixou o seu reino, deixou tudo por nós, se colocou no nosso lugar. Ele veio do reino dos É céus verdade. pra morrer no nosso lugar, né, tio? É sim. Ele é um rei forte. Ele é. E Daniel, ele cria em Jesus. Claro, ele não conhecia Jesus. Jesus só viria anos depois. Mas ele tinha fé e ele conhecia as profecias que falavam que Jesus viria. E ele tinha essa confiança e ele confiava em Deus. Ele era fiel a Deus, sim. Ainda que ele não tivesse sido fiel àquilo que tinha no decreto do rei, ele nunca deixou de ser fiel a Deus, Verdade. né? Ele era muito obediente. Pois é, mas aí o que aconteceu, gente? O que aconteceu com o Daniel? Deixa eu tirar esses caras malvados aqui. Esse bicho feio. É malvado, mentiroso. Então o rei mandou prender Daniel e jogar ele. Ô, tio. Mandou prender. E mandou jogar ele aonde, gente? Aonde? O que é que tinha no decreto? Não. Vou mostrar pra vocês. Foi Tio. na cova dos leões. Ai, tio. Ele foi mesmo. Ele foi pra cova dos leões. Ai, meu Deus. Os leões que comem gente, tio. Os leões que comem gente, né, Guto? Olha como eles eram ferozes. Não comi gente, Guto. Não, gostei não. Não era pra ir não na cova, tio. Pois é. Mas foi. E Daniel foi. Porque ele Mesmo foi fiel preso. até o fim. Ele foi fiel até o Ele fim. foi. E ele foi... Lembra daquela história dos amigos dele na fornalha? Lembra o que foi que eles disseram? Eu tenho quase certeza que Daniel pensou a mesma coisa. Olha, rei, eu não vou me prostrar diante do Senhor. Não vai dar. E ainda que eu morra, eu vou morrer confiando no meu Deus. E você salva. por ele. Acredito que ele disse mesmo, tio. Eu tenho certeza que ele pensou nisso. Mas, tio, E o Dário disse alguma coisa pra ele? Disse? Disse? Ah, sim. Ele disse sim. Disse o quê? Deixa eu ler aqui. Vou ler o que tem na Bíblia, né? Pra não falar as minhas palavras. Tá aqui, ó, no versículo 16, Dário fala bem assim pra Daniel. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Dário quase que estava aceitando Jesus, né? Quase aceitando a Deus, né? Ele falou que o teu Deus te livrará. Olha só, né? E Daniel foi lá pra cova dos leões. E colocaram uma pedra, sim, colocaram uma pedra bem grandona. Ficou junto com o leão, foi tio. Daniel ficou junto com os leões. lá dentro tinha Ele- uma pedra. Sim. E lembra daquele selo que o rei colocou lá naquela carta e mandou pra todo mundo? O rei colocou o selo na porta dessa cova dos leões. Pra lembrar que ele tinha cumprido a lei dele. Pois é. Poxa, E Daniel tava lá. E o que foi que aconteceu, gente? que foi, tio? O que foi que aconteceu, crianças? O que vocês acham que aconteceu? E o Dário, como foi que o Dário ficou?
Nossa, o Dário ficou muito triste. A Bíblia fala que ele ficou sem comer. Ele não conseguiu comer, ele ficou sem comer. E ele ficou pensando em Daniel, ficou e não conseguiu nem dormir. Pensando em Daniel. Olha Foi. aí. Não era pra ter deixado ele. Não era pra ter deixado. Só que o que aconteceu? Vocês lembram o que foi que aconteceu lá na fornalha? Lembro. Que apareceu mais um homem. A Bíblia fala que aqui, na cova dos leões, Deus mandou um anjo pra proteger Daniel. Sim, pra fechar a boca dos leões. Sim. E vocês lembram daqueles leões ferozes que eu acabei de mostrar? Lembro. Pois é. Ele estava bem assim, ó. Bem mansinho, gente. Bem mansinho. Mansinho, tio. Mansinho. Foi. E o Daniel ficou a noite toda. Daniel ficou a noite toda. Preso. Mas quando clareou o dia, o rei Dário se levantou e saiu correndo atrás. Mas ele chegou bem triste na porta e falou assim, Daniel, bem triste, ele falou assim, Daniel, servo de Deus vivo, o teu Deus, aquele a quem tu serve, ele te livrou dos leões? Ele ficou esperando a resposta e Daniel lá de dentro respondeu, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Oh, glória a Deus! Sim, porque... sim, deixa eu ler aqui, ó. Daniel continuou falando, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito nenhum. Ou seja, eu também não pequei contra ti, rei. Então, o rei ficou muito feliz, muito feliz. Eu também fiquei! É verdade, eu também fiquei muito feliz. Ele ficou vivo, Daniel. E ele mandou tirar o Daniel da cova. E assim, Daniel foi tirado são e salvo. E não tinha nada rasgado. Nem um arranhão. Eita. Nada. Foi não? Foi um milagre. Ah, Glória, esse Deus é bom demais. Sim, é bom demais. É verdade. E ele é vivo, né, tio? Sim, ele é vivo. Isso porque Daniel confiou em Deus. E aí, tio, o que foi que o Dário fez depois de ver Daniel bem? Dário ficou muito feliz, muito feliz. Claro, né? E aí, ele mandou prender aqueles homens que tinham feito aquela maldade com Daniel. Foi. Invejosos que mentiam, né? Sim, mandou colocar eles dentro da cova dos leões. Eita, Jesus. Foi, colocou todos eles dentro da cova dos leões. E dessa vez, os leões que estavam bem mansinhos, eles não estavam tão mansinhos dessa vez, hein? Eita. E a Bíblia fala que antes deles chegarem no chão, os leões devoraram eles. Meu Deus. Sim, Esse antes de chegarem no chão, o leão devoraram eles. Estão com raiva esses leões, né? Sim. Muita fome, pro cara andando todo dia sem comer, né? Aí ele agora... Faz sentido, tio, é verdade. Pois é, e o rei ficou tão feliz e começou a se alegrar em Deus, no Deus de Daniel, e escreveu outro decreto. E esse decreto diz assim, a paz seja multiplicada. Da minha parte, Dário, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E a Bíblia fala depois que Daniel prosperou no reino de Dário e tal. Mas aqui é importante ver que Daniel, ele confiou em Deus, né? E Deus protegeu Daniel. E isso foi bom não só para Daniel, mas para o rei Dário e para todo o povo que conheceu a Deus através da vida de Daniel e da sua fidelidade a Deus. Verdade, tio, é verdade. Verdade. Pois é, criança. E você, que ainda não conhece esse Deus vivo, você quer conhecer esse Deus vivo? Esse Deus que ouve as nossas orações, esse Deus que cuida da gente, esse Deus que nos protege? Se você quer conhecer esse Deus, faça comigo essa oração. Senhor meu Deus, eu te peço, meu Pai, escreve meu nome no livro da vida. Deus, eu sei que o Senhor é vivo e que o Senhor tem cuidado da minha vida. Meu Pai, eu te peço que o Senhor venha se fazer presente na minha vida, venha limpar o meu coração e me ajudar, meu Pai, a ser fiel a Ti em tudo. Em nome de Jesus me guarda, em nome de Jesus me protege. Em nome de Jesus, amém. Amém? E você, criança que já conhece, vamos orar a Deus agradecendo por tudo que Ele já tem feito pela gente, pelos livramentos que Ele nos deu. Vamos? Vamos? Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por este cuidado, meu Pai, que Tu tem com as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, nos ensina, meu Pai, a ser cada vez mais fiel a Ti, meu Pai.
Em nome de Jesus, nos dá sede, meu Pai, de te buscar a tua palavra e que nós venhamos guardá-la no nosso coração. Para que nós venhamos ser firmes e fiéis a ti, meu Pai, como Daniel foi, meu Pai. E que nenhuma situação venha nos afastar de ti. Deus Santo, em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada. Nos guarda, meu Pai, nos ensina cada vez mais a sermos parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Até a próxima. Oi, crianças, aqui é a tia Sara e eu tô com o tio Vitor pra gente poder cantar uma música que fala sobre a fidelidade de Deus. E aí vai contar tudo o que a gente falou hoje na história. Então vamos lá cantar com a gente? Eu quero é confiar em Deus, pois sei que Ele é fiel. Tudo que Ele prometeu, Ele faz acontecer. Foi assim com Daniel, na cova dos leões, nada se ouviu, o leão dormiu. Foi assim com Daniel, na cova dos leões, nada se ouviu, o leão dormiu. Deus é fiel, Ele foi com Daniel. Deus é fiel, Ele foi com Daniel. E Ele vai ser fiel com você também, hein? Um beijo e até o próximo vídeo!